E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo de Solo Leveling, e dessa vez comentando sobre o quinto episódio da segunda temporada, e que foi um episódio que chama atenção por vários motivos. Primeiramente, por um motivo bem estranho, essa caçadora que está recebendo foco nos últimos episódios, e que teve um fato bem interessante dela envolvendo o protagonista, porque no último episódio ela acabou pegando o protagonista no flagra, e no final acabou acontecendo uma coisa bem curiosa, e que eu já vou comentar. E bom, uma outra coisa que eu tenho que comentar nesse vídeo é a animação desse episódio, porque assim, o protagonista, ele esteve em ação nesse episódio, mas não teve tanto foco assim a animação foi no grupo que ele estava acompanhando, e que estava muito bem animado, e até compararam com uma cena de Sword Art Online, que eu vou comentar quando chegar essa parte, e que foi bem impressionante mesmo a animação desse episódio, e que finalizou com um gancho que abre portas para o protagonista entrar em ação mais uma vez, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja do anime de Solo Leveling ou de outros animes. E bom, esse episódio continua naquela parte em que o protagonista, ele está trabalhando numa dungeon de ranquear como minerador, porque ele precisa de uma dungeon de ranquear no seu currículo para ele poder vender aquele orbe sem que estranhem do porquê ele tem um orbe daquele nível, e para que não suspeitem dele. E bom, ele está trabalhando como minerador, só que durante um trabalho desses aí como minerador, ele não conseguiu se conter e foi até o boss para enfrentar ele. Só que no momento em que ele sacou a sua arma, apareceu essa aí, a Xiaohen, que acabou aparecendo atrás dele e perguntando o que ele está fazendo, e que foi uma surpresa para o protagonista, porque ele nem sentiu ela chegar por perto. E bom, no final ele acaba falando para ela que ele estava perdido, e que ela acaba acreditando de nisso. Só que tem uma coisa bem estranha para ela, porque para ela, ele estava com uma arma na mão, só que quando ela olhou novamente, ele estava sem nada na mão, e que foi uma coisa estranha, mas ela tinha certeza que ele estava carregando algo. Só de ver isso, o protagonista ele percebe que não dá para subestimar ela, e que logo depois teve um fato que alguns acharam que ela iria suspeitar mais dele ainda, porque antes que ele fosse embora, ela pediu para ele esperar, só que não pelo motivo que alguns achavam, porque quando ela chegou por perto dele, ela teve essa reação falando que ele não cheira mal, e que na verdade ele cheira até bem, na verdade ele tem até um cheiro agradável, e que aparentemente foi uma coisa que surpreendeu e causou uma felicidade nela, porque aparentemente ela tem um problema com o cheiro dos caçadores, e é uma coisa que alguns estão zoando, falando que foi amor à primeira cheirada. E bom, ela fica achando que na verdade ele tem um cheiro fraco, um cheiro que não é tão horrível assim para ela, porque ele é um rank E, porque ela olhou o crachá dele e viu que ele é um rank E. Só que assim, os dados dele não foram atualizados ainda, porque ele já é um rank S. Eles não foram atualizados porque a associação está segurando as informações dele para tentar recrutar ele, porque tentaram recrutar ele. Ele só vai ser dado com o rank S logo depois do anúncio oficial. Só que não deve ser nem porque ele é um rank S e nem porque ele era um rank E, porque ela tem problema com várias pessoas de vários ranks, então não é por conta do rank dele. E é uma coisa que o protagonista ele até suspeita, porque logo depois que ele volta para o grupo, ele conversa com o chefe da mineração, e eles comentam sobre esse fato dela ter problemas com o cheiro dos caçadores, e que é por isso que ela anda com aquele sim toda hora, porque ela tem um olfato muito sensível e ela não aguenta o cheiro dos caçadores. E o protagonista, ele fica associando isso ao sistema, associando que talvez tenha uma voz na cabeça dela, algo na cabeça dela, que faça ela sentir o cheiro dos caçadores. Ele fica relacionando isso a outros fatos que ele teve nessa segunda temporada. E bom, pelo belo trabalho que o protagonista ele fez na mineração, todo mundo quer ele no grupo dos mineradores, só que o protagonista ele não quer um trabalho fixo, e por isso ele recusou a proposta. Só que logo depois que chamaram ele para uma dungeon dupla que vai ter no dia seguinte, ele acabou aceitando o trabalho, até porque não é uma coisa fixa, e é uma dungeon de rank C e uma dungeon de rank A logo em seguida, então ele pode ter mais uma experiência em uma dungeon de rank A, e ele acaba voltando no dia seguinte para participar dessas duas dungeons. E bom, agora focando nessa personagem, a Xiaohen, está muito curiosa para saber quem é aquela pessoa que estava cheirando muito bem. Ela pede para alguém da guilda investigar sobre o protagonista, só que ela acaba sendo surpreendida quando descobre que o mestre da guilda dela também está investigando sobre o protagonista, e que é uma coisa que chama atenção, porque ele é um rank E, ela viu que ele é um rank E no crachá dele. Só que assim, para o mestre da guilda dela estar pesquisando sobre ele é algo que chama atenção. E um outro fato que chamou a atenção dela também é que a associação está segurando as informações sobre o protagonista, então é muito suspeito o que está acontecendo em volta do personagem, em volta do protagonista. E é uma coisa que chama a atenção dela muito porque ele cheira muito bem, ele tem um cheiro agradável, e como eu disse antes, foi amor à primeira cheirada. E bom, agora focando no protagonista, ele chega no dia seguinte para mais um dia de minerador,
e ele acaba lembrando de uma sensação quando ele era um Rank E, porque ele acabou chegando no trabalho e se sentiu da mesma forma de quando ele era um Rank E, e tinham essas pessoas por perto dele, por conta dele estar se sentindo acolhido agora. E que assim, é mais um dia de mineração para o protagonista e é mais um dia dele trabalhando todo a vapor, porque ele está trabalhando com tudo e surpreendendo todo mundo, e que por conta dele eles acabaram a dungeon de Rank C muito mais cedo, então agora eles têm muito tempo para poder entrar na dungeon de Rank A. Só que teve uma coisa que fez o protagonista ele começar seu trabalho mais cedo, porque logo depois o líder do grupo da dungeon de Rank A perguntou se um dos mineradores pode carregar as coisas deles, só que é uma coisa que nenhum deles quer fazer porque todos são de rank baixo, e se eles entrarem em uma dungeon de Rank A, eles correm um baita perigo. Só que no final, quem acabou aceitando o trabalho, com certeza é isso que você está pensando, o protagonista. O protagonista aceitou carregar as coisas do grupo, e que assim, o grupo que ele vai acompanhar é um grupo bem impressionante, até porque é o segundo grupo, e mesmo assim tem 6 pessoas de Rank A e 3 pessoas de Rank B. Então assim, para um grupo secundário, ele está muito forte, e não parece que eles vão ter problema nessa dungeon. E bom, o protagonista, ele acaba aprendendo como uma guilda de ponta lida com as coisas na dungeon, porque logo depois que aparecem monstros, eles acabam entrando em informação, e que foi uma coisa que chama a atenção do protagonista. E uma outra coisa que chama a atenção também foi essa parte deles lutando contra os lobos, e que foi muito bem animada. Não foi a parte de ação que chamou mais atenção nesse episódio, mas está muito bem feita essa parte, e que mostrou que esse grupo é muito bem estruturado e sabe trabalhar em conjunto. Só que uma coisa que chama a atenção do protagonista é que aparentemente esses lobos foram domesticados, então quer dizer que tem algo mais forte dentro da dungeon, e que logo depois apareceu na frente deles, vários orcs grandes na frente deles, e que foi algo que chama atenção, porque não é só um orc grande, são vários orcs na frente deles, e que são criaturas que dão muito trabalho, um só deles já dá muito trabalho, e você vê vários deles na frente do grupo, e a situação fica mais preocupante, porque as habilidades não funcionam contra ele, e no 1 contra 1 eles não vão conseguir lidar com os orcs. Então assim, a situação é muito complicada, porque tem muitos orcs para eles ficarem segurando, e parece que eles não vão resistir, parece que eles vão ceder em algum momento e os orcs vão conseguir matar eles. E chega até essa parte em que os orcs, eles acabam chegando na healer do grupo, e parece que as coisas vão acabar para ela. Só que no final aconteceu isso aí, do nada, o orc na frente dela que ia atacar ela, acabou sendo levantado no ar e começou a ser enforcado do nada. E que no final, esse orc morreu enforcado na frente dela. E com certeza você deve ter sacado que na verdade foi o protagonista. O protagonista, ele salvou a healer e agora está ajudando a enfrentar esses orcs, porque ele está usando a furtividade dele para poder esfaquear os orcs de leve para enfraquecer eles, para que no final o grupo mate os orcs. Ele não quer matar os orcs porque essa é a dungeon deles, essa é a dungeon da guilda dos caçadores, e é a dungeon desse grupo. Ele só está ajudando a enfraquecer para que o grupo não morra no final. Então ele está dando a oportunidade para que o próprio grupo acabe com os orcs, e que no final algumas cenas ficaram bem bravas mesmo, porque foram muito bem animadas algumas partes aí deles lutando contra os orcs, e inclusive essa parte do líder do grupo, que é o espadachim, lutando contra esse orc, e que no final resultou nessa cena aí, nessa cena muito bem impressionante e muito bem animada. E a música de fundo ajudou pra caramba nessa parte de tensão deles enfrentando os orcs, e que no final compararam essa cena até com uma cena do anime de Sword Art Online, porque tem uma cena em que o Kirito faz exatamente o mesmo movimento. Mas assim, se vocês forem lembrar, Solo Leveling e Sword Art Online estão envolvidas com a Pictures, então pode ser muito bem o pessoal da mesma staff ali trabalhando e fazendo a mesma cena, deixando do mesmo jeito. Mas assim, não dá pra negar que essa parte ficou muito boa e que lembrou muito bem a cena do Kirito lutando contra um boss, e que no final o grupo conseguiu acabar com aqueles orcs, e que foi uma coisa que eles estranharam, mas que no final não perceberam nada, com exceção dessa garota, essa garota que percebeu que o protagonista, ele usou a furtividade e ajudou eles. Ela só não disse nada porque ele ajudou eles, e ela deve entender que ele deve ter seus motivos. E bom, por conta dessa dungeon ter sido muito difícil logo de início, o pessoal está falando sobre recuar temporariamente, porque aparentemente ela é muito mais difícil do que eles esperavam, e eles precisam de mais equipamentos e mais pessoas para enfrentar ela. E é uma coisa que eles falam para o líder, e que no final ele concorda com eles, ele concorda que eles têm que recuar temporariamente. E é uma coisa que preocupou, porque ele é o líder do grupo, e com certeza ele queria acabar essa dungeon, ele queria acabar para poder ganhar mais moral. Só que é uma coisa que ele entendeu que eles têm que fazer, porque senão o grupo vai ficar em risco. Só que o que eles não esperavam é que no final eles não conseguissem sair da dungeon, porque o portal está bloqueado, e que aparentemente
aparentemente é uma maldição, porque os magos foram afetados quando tentaram desfazer isso, e que logo depois as coisas ficaram mais complicadas, porque apareceram mais orcs na frente deles, e dessa vez são mais de 50 orcs na frente deles, então é mais 5 vezes mais do que eles enfrentaram anteriormente. Então agora a situação é muito mais difícil e praticamente impossível para eles, impossível desse grupo enfrentar tudo isso de orc e sair ileso. Então agora a situação é bem complicada e eles não sabem o que fazer, e que no final o líder dos orcs, ele usa seu poder para falar através de um orc e falar que ele é mais forte, falar que ele se considera o mais forte desse local, e que no final ele fala para o grupo ir até ele ou morrer na mão dos soldados, e que no final o líder do grupo, ele acaba concordando em ir até o líder dos orcs, só que ele tem um plano para que o protagonista ele sobreviva a dungeon, porque ele fala para o protagonista que enquanto eles vão atacar o líder dos orcs, é para ele fugir para fora da dungeon e pedir ajuda, e essa healer até deixou um testamento junto com o protagonista, e que foi uma coisa que lembrou o protagonista aquela dungeon dupla que ele participou no primeiro episódio da primeira temporada, porque lembra muito bem aquela vibe que passou no primeiro episódio, deles entrando numa dungeon e enfrentando uma situação totalmente diferente do que eles esperavam, e que no final é uma situação quase impossível de sair vivo. Então é uma coisa que lembrou muito bem aquela dungeon, e você sabe muito bem que o protagonista não vai deixar que aquilo ocorra novamente, então ele deve agir mais à frente no próximo episódio. E uma outra pessoa que vai aparecer também vai ser a Shaheen, porque ela apareceu no final do episódio perguntando sobre o protagonista, e que logo depois descobriu que ele também está dentro dessa dungeon de rank A, e que foi uma coisa que chamou a atenção e que ela vai acabar se envolvendo no próximo episódio. Ela não vai participar da ação, mas ela vai se personar e vai presenciar a força do protagonista, e que esse quinto episódio acabou com a entrada do grupo nesse salão, e que foi muito surpreendente essa entrada com essa música de fundo e a animação também, essa parte aí mostrando todos os orcs em volta deles, e também a apresentação dos generais, e no final a apresentação do chefão, e que foi uma parte que deram uma baita de uma atenção e ficou muito boa essa entrada, e que foi assim que se encerrou esse quinto episódio. Então assim, foi mais um episódio com partes bem interessantes. Primeiramente a Shaheen com o cheiro do protagonista, que agora está fissurada no protagonista por conta do bom cheiro que ele tem, e que agora está curiosa com o protagonista. E uma outra parte que chamou a atenção também foi esse grupo lutando dentro da dungeon, e que foi uma coisa que chamou a atenção muito por conta da animação e também da trilha sonora, uma coisa que chamou a atenção por trás das trilhas sonoras enquanto eles enfrentavam os orcs, porque parecia uma luta bem complicada e mostrava muito bem a tensão dessa parte, e a animação que ficou impecável nessa parte, inclusive na parte desse espadachim lutando contra o orc, e que muitos compararam com o Sword Art Online nessa cena, a cena do Kirito lutando contra um boss, e que foi realmente uma coisa que chamou bastante atenção e foi bem parecida mesmo. E no final essa entrada no salão do boss foi uma coisa que chamou atenção também, foi uma outra coisa que chamou atenção e vai chamar atenção no próximo episódio, porque vamos ter uma luta contra os generais e também o chefão, e que vai chamar atenção, e você sabe que não vai ser esse grupo que vai lutar contra eles. Primeiramente eles vão tentar fazer alguma coisa, mas no final quem vai lutar vai ser o protagonista, porque ele é o único que tem força para lutar contra tudo isso de orc, até porque ele é o único que tem um exército atrás dele. Então assim, ele vai ser o cara que vai tirar todo mundo dessa situação, e vai ser bem interessante acompanhar isso. E bom, alguns de vocês comentaram que parece meio rushado o anime de Solo Leveling, mas parece que eles estão dando uma certa acelerada, cortando certas partes que são monólogos dos personagens e coisas que não tem tanta importância assim, porque eles querem chegar no arco principal, no arco final dessa temporada, e que aparentemente eles querem dar uma atenção a mais, e que, como eu disse nos vídeos anteriores, deve ser o arco das formigas, e que quando chegar nesse arco eles devem dar uma atenção a mais e devem dar uma amplificada nas lutas, porque vai ser um arco que vai chamar atenção, inclusive para o grupo de caçadores de rank S e também o protagonista, que vai acabar se envolvendo no final, e que com certeza vai chamar a atenção. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês, se vocês curtiram esse quinto episódio, e se vocês já estão shippando o protagonista com a Shaheen, shippando a primeira cheirada, e também se vocês curtiram as partes de ação desse episódio, e também o que vocês esperam para os próximos episódios. Comente aqui abaixo nos comentários, e também deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e falou!